atrás eu tinha visto esse trailer de um anime chinês que misturava 2D com 3D. E o nome desse anime Diferente, é hein? To Be Hero X. E tipo assim, não é novidade pra ninguém que vários animes misturam 3D com 2D. Kimetsu no Yaiba faz isso, Jojo faz isso, mas normalmente eles são principalmente em 2D, e às vezes eles botam um 3D ali ou outro, tá ligado? Só que a principal diferença desse anime é que a maior parte dele é em 3D. E calma, eu sei que você tem um preconceito com anime 3D, e eu não tiro sua razão, afinal a gente já teve atrocidades Nossa, é esquisito mesmo, cara. Nossa, eu acho esquisito. como essa aqui. Mas Olha, eu vou falar um negócio que eu vou ser cancelado aqui, ó. Mas Guts, se eu não me engano, é 3D, né? Eu fico meio assim, eu acho que é, né? Se não for, tudo bem, eu errei. Mas se for, eu fico meio... calma, meus amigos, porque aqui o 3D tá diferenciado. Guts não, é Berserk. E o motivo é porque ele me lembra muito a animação de Arcane e de Miranhaverso, que, olha só quem diria, são minhas duas animações favoritas. Então não vou mentir pra vocês que eu fiquei um pouquinho ansioso pra ver esse anime quando eu vi esse trailer. Mas eu também não botei muita expectativa, porque eu tava com medo que o trailer desse anime fosse que nem aqueles trailers de jogos que você olha isso aqui e fala, meu Deus, que bagulho foda, eu preciso jogar isso aqui. Mas finalmente saiu o primeiro episódio e, meus amigos, o bagulho tá bom. E não é pouco. Então deixa eu dar um breve contexto do anime pra vocês. To Be Hero X se passa no mundo onde existe super-heróis. E eu acho que é bem óbvio isso, afinal o nome do anime tem Hero no nome. Só que aqui nesse mundo, os heróis não são simplesmente super-heróis. Eles também são influencers. Porque os caras têm cartazes, aparecem em telões e em programas de TV. E uma das pessoas que fazia essas publicidades pros heróis é esse moleque, que trabalhava numa empresa de publicidade do herói Nice. E sim, o nome de herói dele é Nice. O cara basicamente se chama Legal. Oh meu Deus, aquilo é um pássaro? É um avião? Não, aquilo é o Legal. Existe fazer você mesmo e existe fazer você mesmo. Mas já o moleque, como eu tinha dito, ele trabalhava na empresa, porque ele é demitido no primeiro minuto do episódio. E com isso, ele fica todo triste em cima do terraço do prédio da empresa. Até que do absoluto nada, aparece o Legal andando de forma toda gostosinha na direção dele e se jogando do prédio. E não, ele não voou e nem caiu de pé lá de cima do prédio. Ele simplesmente se matou do nada. E com isso, essa mulher loira, que é responsável por cuidar do marketing do Legal, aparece e sequestra o moleque. E aqui nesse momento, eu tava pensando que, beleza, ela tá sequestrando ele porque acha que ele que matou o Nice, né? Não, ela não acha nada. Ela só cagou pro fato do Nice ter acabado de se jogar do 50º andar. E depois disso, ela simplesmente virou pro moleque e falou, pô, você é parecido com o Nice, quer ser ele? E com isso, na outra semana, ele já virou o Nice. E tipo assim, com essa primeira cena aqui, tudo dá a entender que os heróis são extremamente substituíveis. Porque além dela cagar pro fato do verdadeiro Nice ter ido de F, nem nos jornais apareceu que ele morreu. Porque a pessoa que foi dada como morta no dia foi o próprio moleque. E outro motivo que dá a entender que caraca, agora entendi. eles são extremamente substituíveis, envolve um sistema de poderes nesse anime. Porque, tipo assim, tudo dá a entender nesse primeiro e segundo Caraca, velho, que top. episódio que as pessoas não nascem com poderes, como acontece no Boku no Hero, mas sim que você ganha os seus poderes com base no que as pessoas acreditam de você. Tá, pera, eu acho que essa explicação ficou meio confusa. Deixa eu tentar explicar direito. E eu vou usar de exemplo o próprio moleque, que um dia atrás era um Zé Ninguém sem poderes e sem emprego, e após substituírem ele pelo Nice, as pessoas começaram a acreditar que ele era o Nice verdadeiro. E por conta das pessoas acreditarem que ele era o Nice, ele ganhou todos os poderes dele e inclusive começou a se transformar no próprio Nice. E um dos exemplos que foi dado no anime foi o próprio olho dele, que é marrom e depois ficou azul igualzinho do Nice. E isso acontece inclusive até mesmo com os vilões, porque o sentimento de medo pode dar poderes para as pessoas também. E o maior exemplo que a gente tem disso é o ex-chefe do moleque, porque os funcionários deles tinham medo de ser demitido, e por causa disso, o poder que ele acaba recebendo é de tacar cartas de demissões. Mas eu acho que esse sistema de como as pessoas recebem poderes explica o motivo de todos os heróis serem celebridades. Afinal, só assim que eles vão conseguir receber poderes. E tipo assim, agora eu quero entrar aqui no momento teoria, porque eu acho que provavelmente o anime vai tocar no tema de várias empresas tentarem criar super-heróis artificialmente, deixando várias pessoas famosas, ou até mesmo tornando pessoas que já são famosas em super-heróis, onde isso é até mostrado no segundo episódio com a namorada do Nice. Porque no passado dela, ela era uma blogueirinha com a namorada do Nice.
Porque no passado dela, ela era uma blogueirinha de viagem ao mundo. E por conta dos fãs dela tá sempre vendo ela viajando pra vários lugares diferentes, o poder que ela acabou ganhando com isso foi o teletransportes, o que faz total sentido. Eu ia falar isso mesmo. Próxima vez eu vou ser mais rápido pra pausar o vídeo. Né? Se ela tá em vários lugares diferentes, talvez ela se teletransporte. Mas foi com ela ganhando esses poderes que ela acabou virando uma super heroína. Então, tipo, ela não era uma heroína antes. Ela virou após ela ganhar os poderes, simplesmente por ela ter sido famosa. E, mano, tipo assim, imagina se na vida real as pessoas famosas também ganhassem poderes com base no que as pessoas acham delas. Imagina, então, o Davy Jones literalmente se tornando um mago. O poder dele é zerar todos os jogos instantaneamente. Mas voltando a falar sobre a animação do anime, tem algumas coisas que eu gostei muito dela. E uma dessas coisas é a mistura do 3D com 2D, que como eu tinha dito antes, lembra muito Arcane e Miranhaverso. Porque assim como eles, o jeito que eles misturam a animação é de uma forma que você não percebe direito a diferença entre o 3D e o 2D. O que, vamos ser sinceros, que tem vários animes por aí que você claramente vê a diferença entre o 2D e o 3D. É só lembrar da 4ª temporada de Attack on Titan, que, mano, era visível esses titãs de PS2. Ou um exemplo ainda melhor, o filme de Kimetsu no Yaiba, onde quando o trem infinito se revela ser um Oni, ele fica com essa textura de carne, que, mano, esse negócio é horrível, cara. Dá pra ver claramente que é um 3D mal feito essa porra. E outra coisa que eu fiquei muito surpreendido com esse anime é quando eles decidem trocar do 3D pro 2D. Porque quando ele fica no 2D, ele fica com esse traço e com esse design bem diferente do normal que eu vejo em animes. Porque, vamos ser sinceros aqui, meio que os animes hoje em dia têm um padrão de animação genérica que todo mundo já tá acostumado. E tipo, não é a primeira vez Eu achava que eu era o único que pensava isso. que o anime foge um pouco da estética de anime genérico. Tipo, Devil May Cry Baby fez isso, Soul Eater fez isso, até Kimetsu no Yaiba dá pra dizer que tem uma estética bem diferente do normal. Só que o que realmente me chamou a atenção nesses momentos em 2D no anime é que no trailer é mostrado esse personagem, que sempre que ele estralava o dedo, ele mudava do 3D pro 2D. E tipo, até onde eu vi o anime... É um jogo interessante, velho. Criar, tipo, uma realidade diferente, uma estética diferente, né? Que os personagens percebessem realmente que mudou. Interessante. Anime, que é o segundo episódio, ele não apareceu diretamente ainda. Só que tem essa cena no anime, que se você ouvir bem, na hora que ele troca do 3D pro 2D, você consegue ouvir um estralo de dedo. Não era isso que a senhora queria? E mano, isso é um detalhe que eu achei muito maneiro quando eu ouvi pela primeira vez. E que também me deixou bastante curioso, porque parece que essa mudança de animação não é só uma escolha visual. Parece que tem alguma coisa narrativa que vai ser extremamente importante envolvendo esse personagem. Afinal, ele também apareceu em quase todos os trailers do anime, então eu acredito que ele seja bastante importante. Mas agora eu quero falar sobre a namorada do Nice, que tem um destaque bem importante no segundo episódio. Mas o que realmente me intrigou sobre ela é que no final do primeiro episódio, o moleque acaba encontrando ela na cama, praticamente morta. E beleza, isso me deu um puta gancho pra descobrir o que aconteceu com ela no próximo episódio. Tipo, meu Deus, o que? Ela morreu? O que aconteceu com ela? Ela se matou? Quem matou ela? Ela não morreu. O anime simplesmente mandou um fake gancho pro próximo episódio pra hypar todo mundo. Mas nada aconteceu com ela. Ela tá vivaça. Mas mesmo assim, não muda o fato do segundo episódio ter sido muito bom, mesmo que não tenha muita relação com a fake morte dela. E tipo assim, vendo esses 2 episódios, possivelmente eu vou estar acompanhando esse anime. Faz tempo que eu não acompanho o anime semanalmente e esse aqui me deixou extremamente hypado pra ver. Mas me diz você aí nos comentários, o que você achou do anime? Principalmente sobre a animação dele. Você gostou desse traço meio 3D com 2D? Fala aí pra mim ficar sabendo. E já avisando vocês, eu possivelmente vou trazer mais um vídeo falando sobre toda a temporada quando ela finalizar. Mas pra Ah, massa. Vou deixar meu like aqui então. Essa parte foi incrível. Vamos ver que parte que ele tá falando. Por que não Esse cara é doidão. Meu Deus, isso que você demora uns 1000 anos, mínimo. Ele demora muito tempo? Faz análise dele, Tsuki. Tô mandando pra todos os meus amigos pra assistir. Vou ver se consigo fazer o Narras assistir. Narras? Do nada, velho. do legal aparece É, do nada. É porque realmente ela é bonita mesmo, assim, pelo que eu vi aí. É loucura, né?